com imenso prazer que neste momento teremos a palestra, cujo tema é a atuação do engenheiro químico no desenvolvimento de produtos, que será proferida pelo Diogo Roberto. É com você, Diogo. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Tá me ouvindo bem, Isa? Tudo certo com áudio? Tudo certo. Então tá bom. Primeiro, eu agradeço mais uma vez aí o convite da Fernanda e todo o pessoal do CAINC aí da organização para poder participar aqui com vocês e poder contribuir. É uma palestra que eu já acabei fazendo aqui para algumas pessoas, então se for repetido, peço desculpas, mas espero poder agregar, né, com um pouco mais de experiência que eu venho do mercado. Como a Isa falou, mandem perguntas, podem interromper, não tem problema. Eu peço para o pessoal aí, se eu não ver a pergunta no chat, me avisa, porque eu vou estar com a apresentação aqui na tela. Até tentei deixar junto, mas não estou conseguindo. Então, pode me interromper aí, a questão do áudio, se quiser abrir só para falar que tem uma pergunta e já depois fechar, por mim não tem problema. Mas aí eu peço para ajuda do pessoal aí, se alguém mandar alguma pergunta no chat, pode me interromper, a Isa, a Fernanda, pode acenar que eu olho o chat, ou pode mesmo fazer a pergunta que eu respondo. Enfim, como foi comentado, eu sou o Diogo, eu sou engenheiro químico, eu trabalho na IP. Sempre que eu tenho esses eventos, eu fico bastante ansioso, porque eu gosto muito dessas oportunidades, né, de poder conversar com o pessoal, de poder compartilhar mesmo e trazer um pouco da minha vivência, como que está sendo, né, essa minha experiência na indústria. Eu tenho 4 anos de empresa, eu tenho 27 anos, eu me formei e já entrei aqui na IP, então eu passei bastante, né, gosto de compartilhar bastante como que é essa mudança, né, do mundo acadêmico para o mundo industrial, para o mundo corporativo. Era uma dúvida que eu tinha muito, então talvez eu possa contribuir isso com vocês. Se eu não falar muito no detalhe disso, mas fiquem à vontade para perguntar e até no final deixo o meu contato para quem quiser tirar dúvida. Mas, como para mim é um evento importante, eu sempre lembro de um evento que aconteceu com meu pai. Meu pai teve um dia, ele tinha uma reunião super importante numa segunda-feira bem cedo, e era em uma cidade longe, então ele precisava acordar mais cedo ainda para ir. E ele estava super ansioso, né? Era uma coisa importante para ele. E ele acordou super cedo, levantou, foi tomar banho, se arrumou, tudo mais. A hora que ele foi despedir da minha mãe estava dando risada. E ele perguntou, nossa, por que você tá rindo? Tendo que viajar e tudo mais. Dela, hoje ainda é domingo, volta a dormir, que o seu compromisso é só amanhã. E eu sempre lembro disso para eu ter certeza que eu não tô vindo no dia errado, então eu sempre mando para o pessoal da organização, tal horário, tal data, para não ter risco da gente perder essa oportunidade. Um pouquinho do que eu vou falar brevemente da IP, trazer um pouco também a minha trajetória e os meus desafios, né, como tem sido. Falar um pouco da macroetapas de desenvolvimento de um produto e também falar um pouquinho de alguns processos industriais, aí mais voltado na parte industrial mesmo, na parte de engenharia de processo. Espero que possa contribuir um pouco com vocês. E aqui eu gosto sempre de deixar claro, quando eu falo da IP, eu não tenho autorização, então eu não falo pela IP, então tudo que eu compartilhar é pessoal, então é a visão minha, do Diogo, não é uma visão da IP. Então, só gostaria de deixar isso claro, que eu não represento, né, a IP nas informações que eu trago, mas nada que eu trago também deixa de ser verdade, né? Eu só não posso responder pela IP. Então, até durante a apresentação, se vierem algumas perguntas específicas da IP, dependendo do assunto, eu não posso responder. Então, já até peço desculpas por isso, mas só para a gente deixar claro aqui a questão do código de conduta. Para quem não conhece a IP ela é detentora de 4 marcas, a IP mesmo, a Solan, a Perfex e a Toll. São outras 3 empresas que a IP adquiriu aí ao longo dos anos. Como um dos temas, né, é sustentabilidade, então a IP, desde a sua nascença, né, desde o seu início, sempre teve a sustentabilidade na sua base. Hoje em dia ela tem vários projetos voltados para o meio ambiente, cuidando de rios, plantação de árvores. A gente bateu o número de 1 milhão de árvores plantadas, então sempre voltado para essa questão de sustentabilidade. E quando a gente fala de sustentabilidade, a gente não olha só para a questão meio ambiente, né? A gente sempre olha para um tripé, que é o meio ambiente, o meio social, né? A sociedade e o meio econômico. Então, que é um tripé que
no geral, né, compõem a sustentabilidade. O que a gente mais pensa, né, quando fala de sustentabilidade é do meio ambiente, ainda é um dos mais destacados, mas esses outros dois também vêm junto. E a IP também tem muitos projetos sociais. Então, a matriz da IP, ela fica no interior de São Paulo, então é uma cidade super pequena, de 70 mil habitantes, mas ela ajuda várias cidades aqui da região, ela ajuda o Instituto de Câncer em São Paulo, ela tem uma escola para crianças carentes aqui em Amparo, então ela tem um viés social muito grande, né, socioambiental no fim. A IP é uma empresa 100% brasileira, familiar, então os donos atuam diretamente, e isso é a essência deles, né? Eles sempre trazem isso no dia a dia, você consegue perceber isso no ambiente de trabalho, e isso fica muito claro, né? A gente não é tratado como só mais um lá dentro, mais um número, um crachá, não. Eles têm muito esse lado humanitário, e essa cultura, esses valores são bem permeados lá dentro. Trazendo um pouco da visão, né? A IP tem a visão de que o mundo melhor se faz com todas as pessoas com saúde, qualidade de vida e acesso à solução de higiene e limpeza. E hoje em dia, quando a gente fala de higiene e limpeza, se tornou um quesito até de saúde mesmo, né? Não só ter um ambiente limpo por questão de conforto, pensando, né, em relação à pandemia. E por isso a IP tem atuado bastante, né, em combate ao coronavírus. Eu trouxe alguns números para compartilhar com vocês, mas a gente a gente fez a fabricação recorde de álcool gel, né? Álcool gel não era um produto da IP, e a IP... Desculpa. Oi. Bom, gente, esse é um problema que a gente sofre todo dia, né? A gente está fazendo a apresentação e não está compartilhando, ou alguém está ouvindo, está no mudo. Então, mais um dos problemas. Só voltar à apresentação aqui, rapidinho, a agenda aqui. Eu falei um pouco da IP, qual era as marcas e os projetos ambientais e projetos sociais. São informações que estão no site, então se alguém tiver curiosidade de ter mais detalhes, está tudo disponível no site. Estava aqui nesse ponto da visão, né, e como a IP vem contribuindo para combate ao coronavírus. Então, a gente fez... o álcool gel não era um produto, né, de linha da IP, a IP se mobilizou para desenvolver uma fórmula e fazer o produto, e a gente fez e continua fazendo doação. Agora foi lançado, né, o produto no mercado para venda também, mas ainda continua com a parte de doação para hospital, as áreas que mais necessitam. Doamos também sabão, doamos equipamento hospitalar para hospital. Agora, hoje, a gente fez parte aí de um grupo de algumas empresas que doaram mais algumas unidades lá para o Amazonas, da parte de UTI, leitos. Então, a IP está sempre muito mobilizada com esses pontos. Além de home office, operação, todo o cuidado necessário, tudo o protocolo que vem sendo exigido, afastamento, tudo mais. A IP não parou a produção exatamente por isso, né, por ter se tornado um produto essencial na questão de combate e limpeza. Então, continuamos com as operações e ainda lançamos dois produtos, né, que ainda falando de sustentabilidade, a gente trouxe um sabão 100% vegetal, então não tem gordura, e um amaciante translúcido livre de corantes, que aí também é cada vez mais voltado para a sustentabilidade. Bom, deixando a IP um pouco de lado, eu queria me apresentar um pouco mais no detalhe. Eu sou engenheiro químico e mestre em engenharia química pela FEI. Eu tive aí uma grande oportunidade, né? Logo depois que eu me formei, já no último ano, eu já consegui fazer algumas matérias em paralelo, né? Como aluno especial, então, de poder já ingressar no mestrado. Eu não tinha conseguido um emprego até então para mim era uma oportunidade que eu não ia deixar passar. E eu sou muito assim, né? Então, se a oportunidade passou na porta, a gente tem que agarrar. Não é sair fazendo qualquer coisa, mas é questão avaliar mesmo a oportunidade e ir atrás dela, não falar, putz, quem sabe numa próxima. Mas se é uma coisa que você quer e tem vontade, então é agarrar e ir atrás mesmo. Então, eu tive essa oportunidade, então me formei em engenheiro químico e um ano e meio depois entreguei minha dissertação de mestrado e me tornei mestre também em engenharia química voltada para processos. E aí, no meio do caminho, né, quando eu estava ainda no último ano, mas já estava fazendo as matérias, a IP me ligou falando que eu tinha passado na entrevista e que eu poderia começar já em janeiro, né? Então, eu já tinha aceitado o mestrado e tinha a dissertação e tinha o emprego que estava me esperando. E como a gente não pode
era um momento, né, que não estava tendo muita oportunidade, então eu vim para a IP, mas continuei o mestrado. Então consegui juntar, né, o meu projeto de dissertação dentro da IP, passei aí 6 meses conhecendo mais os processos, entendendo onde eu poderia aplicar uma solução, trazer um trabalho. E foi bem bacana, porque eu acabei conhecendo outras áreas. Eu entrei na área de engenharia, na parte de projetos, e minha mestrado era em processos, então eu acabei conhecendo o gerente da engenharia de processos, o gerente das unidades onde os processos aconteciam, conhecendo muita gente, e isso foi muito legal, né? Então, desde o do primeiro dia que eu estava lá, eu já estava querendo buscar coisa além do que era o meu trabalho. Então, eu nem sabia direito o que eu ia fazer, mas eu já estava querendo conhecer outras áreas para trazer outras oportunidades. E isso foi bem bacana para o meu desenvolvimento, né, para o meu crescimento de network, e também foi positivo para a empresa, né? A empresa viu uma pessoa nova que com vontade, indo atrás, e acabou me dando uma boa exposição, né? Uma exposição positiva. E também no meio da graduação tive a oportunidade de ir para Ciências Sem Fronteiras. Infelizmente é um programa que não existe mais, diversos motivos, né? Mas era um programa com um intuito muito bom, apesar de ter pessoas que acabavam indo só para aproveitar, né? A gente era conhecido como Férias Sem Fronteiras, mas eu fui para estudar, então eu tive a oportunidade de ir para o Canadá, em Vancouver. Fiquei 1 ano e 4 meses lá. E foi um crescimento, assim, não só acadêmico, né, por ter a faculdade, ter estagiado lá, mas também pessoal, porque a gente está acostumado, tá aqui no Brasil, a gente fala a mesma língua, se a gente não falar, né, só olhar um para o outro, a gente já entende o que está acontecendo, mas você vai para um país diferente, outra língua, outra cultura, é longe de todo mundo, não é, putz, eu sou do interior de São Paulo, mas fiz faculdade perto da grande São Paulo, então se eu precisasse de alguma coisa, meus pais 2 horas estavam lá. Aqui não, eu estava em outro país, totalmente longe, se precisasse era 15 horas de voo. Então, assim, é um crescimento pessoal muito diferente. Então, eu tinha 20 anos, acabei aprendendo muito a me virar sozinho, a melhorar a comunicação, a melhorar você ir lá e resolver os seus problemas. Antes eu acabava dependendo muito dos meus pais, porque você levantava um problema, o pai e mãe quer sempre resolver. Mas quando você está muito longe, você não tem. Por mais que você levante, eles queiram resolver, não consegue. Então, é um desenvolvimento pessoal muito grande. Quem tem oportunidade, né, hoje em dia, com o dólar do jeito que está, o euro do jeito que está, é muito mais difícil. Na época, a gente até brincava, putz, o dólar estava batendo 2,30 e a gente, caramba, como o dólar está caro. Agora, o dólar está quase 6, totalmente diferente. Mas é uma oportunidade muito boa para crescimento e desenvolvimento pessoal. Como eu comentei, eu entrei na parte de engenharia como analista júnior, né, desenvolvendo projetos. Então, eu tinha a responsabilidade de pegar um projeto que já tinha sido estudado, já tinha um escopo, já tinha tudo, e era criar o fluxograma, fazer uma estimativa melhor de custo, fazer um layout básico, fazer alguns dimensionamentos de bomba, tubulação, alguns outros equipamentos, mas aí não dimensionar mesmo, né? Eu só levantar qual era a necessidade e as empresas especializadas nesses equipamentos faziam o dimensionamento. A IP não é uma empresa de engenharia, mas tem um corpo de engenharia muito forte. Então, nós engenheiros da IP, nós somos mais os engenheiros críticos do que aqueles que desenvolvem mesmo, né? A gente sabe o que a gente precisa, a gente entra em contato com um parceiro, faz uma solicitação, eles mandam uma proposta e a gente avalia o equipamento, né? Putz, cara, não faz sentido, eu preciso de um trocador de calor para aquecer a água de 28 graus, que é a temperatura ambiente, para 40. Você está me dando um trocador de 200 tubos, 3 metros de comprimento, cara, isso não faz sentido, é um trocador pequeno. Então, mais nesse sentido, né, que a gente atua. E aí a gente envolve, não falei isso, trocador de calor em específico, mas aí todos os equipamentos, né? Então a gente tem uma noção ampla de vários equipamentos, mas não muito específico de um. Então, é um dos tipos, das possibilidades de atuação do engenheiro químico, né? Tem gente que vai trabalhar numa área, por exemplo, numa empresa que dimensiona a torre de destilação, até mesmo trocador de calor. Tem gente que vai trabalhar como eu trabalho, que é numa indústria que não é de engenharia, mas que tem uma necessidade de engenheiros que faz essas avaliações. E eu atuei 1 ano como analista júnior e eu sempre deixei claro, desde que eu entrei, que eu queria trabalhar com processos. Até o meu mestrado era em processos, então eu já tinha conhecido o gerente de processos. E quando surgiu a oportunidade, o gerente da engenharia de processos me convidou, só que era um step muito grande, né? Era um passo muito grande que eu tinha que dar. Então, eu estava saindo do analista júnior, que era o cargo de entrada, e a hierarquia seria o analista pleno, o analista sênior e aí o especialista.
e a vaga que tinha aberto era de especialista, mas eu queria muito ir, o gerente me convidou, ele me deu total apoio, então, e aí a empresa viu, né, que eu tinha essa vontade, tinha o perfil que a vaga necessitava, trazia sempre esse questionamento, né, essa análise crítica, e era exatamente isso que eles estavam procurando. Então, eles até me deram 6 meses aí, né, de intensivo para eu aprender bastante sobre os processos, para eu realmente me tornar e ser considerado e ser cobrado, né, como um especialista. E aí, no meio do ano passado, depois de algumas entregas, a gente teve uma melhoria numa fábrica que a gente tem aqui na unidade de Amparo, e a gente tem uma fábrica também na unidade de Salto, e a gente faz o mesmo produto lá, né, que é o sabão em pó. Então, como eu participei bastante dessa primeira mudança, eles me promoveram para ser o gestor do projeto da mudança que a gente está fazendo lá nessa unidade. E, além disso, eu acabei ganhando mais 2 projetos de brinde, né, também lá na unidade. Então, hoje, eu atuo como gestor de projetos. Eu saio agora de uma visão de especialista, que era realmente entender no detalhe tecnicamente das coisas, propor soluções, mais para uma parte de gestão. Então, assim, é uma área que você acaba olhando de ponta a ponta, não só a parte de engenharia. Então, você olha desde do financeiro lá, se aquele projeto é viável ou não, fazer estimativa de custo e tudo mais, até a entrega realmente da execução da obra civil lá na frente. Então, passa por todas as áreas. E era uma coisa que eu já queria, né, ter o desenvolvimento, estava até no meu plano, melhorar a parte de liderança de pessoas e fazer um curso de gestão empresarial. Então, com a oportunidade, né, de estar na parte de gestão de projetos, hoje eu faço um MBA em gestão empresarial e estou convergindo para essa área, né? Mais a parte de gestão do que a parte técnica em si. O que também é de pessoa para pessoa, né? Não dá para falar que um engenheiro só pode trabalhar nisso ou um engenheiro só pode trabalhar naquilo. Principalmente o engenheiro químico, que é muito amplo. Então, a gente vê engenheiro químico em vários lugares. Hugo, antes de Oi, você continuar, tem uma dúvida aqui do William. Ele está perguntando qual óleo vegetal é usado para produzir esse sabão. são vários, William. Não é um único. Existe uma formulação, uma composição. Cada óleo tem uma característica diferente, né? Então, o nosso time de pesquisa e desenvolvimento faz uma composição de vários. Não tem um específico, mas sim, são os mais clássicos, né? Óleo de soja, óleo de babaçu, óleo de palmiste. Existem esses principais, mas existe uma formulação entre eles. Ok? Bom, agora entrando mais assim, né, nas etapas de desenvolvimento e como que o engenheiro contribui, queria perguntar para vocês, se vocês puderem mandando aí no chat, vou dar uma olhada, quais são as áreas que vocês acham que estão envolvidas na elaboração de um produto? O que vocês veem como essas áreas? Não estou conseguindo. Achei. Verena disse conhecimento de mercado, P&D, financeiro, estudo de demanda, empreendedorismo, planejamento. Tá bem variado, bem variado. Mas é isso aí, gente. O desenvolvimento de produto, ele não envolve uma área, ele envolve todas as áreas. Assim, não, claro que tem algumas áreas mais específicas que atuam mais, outras que atuam menos, mas de ponta a ponta existe a atuação de alguém da empresa dentro do desenvolvimento de um produto. Seja da equipe de marketing que está tendo a ideia do produto, seja da equipe de vendas que está vendo aonde vai vender mais esse produto, qual é o preço que vai vender, qual é a margem de lucro, o pessoal da operação para saber onde vai produzir, como vai ser produzido, pessoal do jurídico, putz, esse produto não é questão de plágio, né? Não existe já alguém, a gente vai acabar pondo em risco, então avaliar todo esse ponto. Pessoal de suprimentos, quais são as matérias-primas para fazer esse produto, de onde as matérias-primas vêm, quanto custa. Pessoal de P&D, realmente com a formulação. Pessoal de engenharia, que era o que eu fazia, né? Quais são os seus equipamentos, qual vai ser o layout, a pomba vai estar nessa posição, vai estar nessa posição, o tubo vai subir, o tubo vai descer, o tubo vai para a direita, vai para a esquerda, então realmente fazer esse desenho, qual vai ser a embalagem. Então, assim, não tem uma área que esteja fora, né, de desenvolvimento de produtos. Inclusive, existem fóruns de desenvolvimento de produtos que é um fórum multidisciplinar, então cada área tem um participante
e com reuniões para discutir realmente, todo mundo junto, quais são as oportunidades, quais são os riscos de um desenvolvimento de um novo produto. Claro que varia dependendo do produto. É um produto novo mesmo, é uma inovação, não existe. Ou é um produto novo para a empresa, já existe no mercado, só a empresa não tem. Ou é um produto já existente, a gente só está fazendo uma melhoria ou lançando uma versão diferente. Por exemplo, a Coca-Cola lançou Coca-Cola com café, sabor café, então é um pouco de lançamento diferente. Ou não, putz, lançou um refrigerante totalmente diferente. Então, existem tipos, né, de projetos, de produto, e cada área tem essa atuação. O engenheiro químico, principalmente, atua nessas 6 principais, mas existem engenheiros químicos em outras áreas. Conheço alguns que trabalham em vendas, alguns que trabalham na parte de suprimentos. Conheço outras pessoas de outras engenharias que trabalham, né, com a parte de marketing. Então, é realmente muito, muito amplo. Mas quando a gente olha engenharia, manufatura, P&D, a parte de operacional mesmo, meio ambiente, desenvolvimento de embalagem, parte de polímeros e parte de qualidade, é onde estão a principal atuação, né, do engenheiro químico. Mas não se limita a isso. Falando das etapas em si, né, de desenvolvimento de um novo produto. Se a gente separar em 3 etapas, vamos pensar qual seria a primeira. Alguém teria alguma ideia? Qual é a primeira etapa, né, de um desenvolvimento de produto? Eu vou pegar alguém aqui. Boa, Raul. Pesquisa de mercado. Mais alguém? Mais algum chute? Ou não chute, né? Certeza. Análise do público-alvo. Muito bem, são dois pontos bastante importantes. Então, que entra aqui numa macro etapa, né, no conceito e na viabilidade. Ou seja, trazer o que os dois trouxeram, pesquisar o mercado. Então, a gente entender qual que é o público que a gente vai atingir, para a gente saber qual é o conceito do nosso produto. Então, se eu vou, é um produto direcionado para um público mais jovem, tem um conceito. Para um público mais velho, tem outro conceito. Para homem, outro conceito. Para mulher, outro conceito. Para LGBT, outro conceito. Então, sem racismo, sem nada, né? Existem conceitos diferentes na elaboração de produtos. E a viabilidade, né? Então, fez essa pesquisa, entender qual é a estratégia, qual é a inovação, priorização, categorização, aquilo que eu comentei, né? É um produto totalmente novo, não existe no mercado, a gente está lançando, igual foi o que eu trouxe aqui daquele amaciante translúcido, não existia no mercado, é um produto totalmente novo, é o primeiro. Ou não, ou é o sabão igual o sabão em barra vegetal. Já existia sabão em barra no mercado, já existe sabão vegetal, a IP está entrando nesse segmento. A gente também já tem sabão em barra, mas não era 100% vegetal, agora tem o 100% vegetal. Então, entender, né, qual é o conceito do produto e qual é o público que ele vai atacar, para entender um pouco, né, se é um produto viável ou não, até pensando em sustentação da empresa. É um caminho que a empresa quer seguir? Às vezes não, existe um produto legal que a empresa não quer seguir. Por exemplo, Coca-Cola vai fazer, sei lá, cerveja. Então, putz, é um produto que vende pra caramba, mas ele vai entrar num ramo que não vai entrar com outros concorrentes, então acaba não fazendo sentido para eles. O segundo, a partir do momento, eu tenho um conceito aprovado, que faz sentido, né? É uma coisa viável, está ligado com a estratégia da empresa, que os acionistas, o presidente, todo mundo entende que vale a pena, né, investir tempo, investir dinheiro nisso, passa para uma segunda etapa, que aí é a parte de projeto e validação, que é onde eu falei que tem aquelas reuniões com todas as áreas e tudo mais. Na primeira etapa aqui, não tem muito a participação de engenharia, a participação de qualidade, entra muito mais o time de criação, né? Time de marketing, time de P&D, então, mais esses times, né, voltado aqui. E aí, na segunda etapa, que é projeto e validação, aí sim, né, tem esse time de projeto, que cada um traz a sua necessidade, cada um traz um levantamento de custo, cada um põe os seus riscos, junta, faz um planejamento. Alguém tinha falado do planejamento ali, mas aí o planejamento entra nessa segunda etapa, um planejamento mais detalhado mesmo, né? Quando que eu vou começar a desenvolver? Até quando eu tenho para ter a fórmula pronta? Até quando eu tenho para ter o meu design da embalagem, de rótulo, tudo pronto? Qual é a ideia de
onde eu vou fazer, né? Em qual unidade eu preciso construir, comprar linhas novas, construir um galpão novo. Então aí começa todo esse planejamento, né? De uma linha do tempo, um cronograma com as entregas e falar, gente, tá aqui o projeto para entregar do jeito que está precisando, precisa de aí 1 ano e meio e uma estimativa de custo de 6x milhões. Então, e aí vai para uma viabilidade financeira mesmo, né? Não é a mesma viabilidade daqui, aqui era uma viabilidade de conceito, de estar ligado com a estratégia, mas depois passa uma viabilidade financeira, que a empresa não vai investir em algo que não dê retorno para ela. Claro que o retorno não é só retorno financeiro, pode ser retorno em qualidade, melhoria de qualidade, retorno em segurança, retorno em exposição, então tem vários tipos de viabilidade, né? O principal é sempre o financeiro, né? A empresa sempre visa lucro e quer crescer, então o principal motivador é sempre um projeto que traga, né, retorno para a empresa. E aqui eu atuava bastante, então era realmente pegar esse conceito que vinha lá do marketing e falar, vamos lançar esse novo produto. Esse produto está aprovado e tudo mais. Tá, então o que a gente precisa? A gente já tem uma ideia do frasco? Não, não tem. Então vamos precisar desenvolver o frasco. O frasco, quando eu digo, é a embalagem, né? Eu falo frasco porque é o que eu estou mais acostumado. Mas qual vai ser o tamanho da embalagem? Qual vai ser realmente o design dela? Qual vai ser o tipo de tampa? É uma tampa de rosca? É uma tampa só de abrir e fechar? Então, assim, vários tipos para, assim, começar a desenvolver os equipamentos. Então, para esse tipo de processo, eu preciso de um equipamento, de algumas matérias-primas, que eu preciso fazer a dosagem, transferência, então eu preciso de tantos de bomba, tantos reatores, tantas linhas, tantos trocadores de calor, e aí o time da engenharia atuando, fazendo a estimativa de custo e prazo. Então, equipamento, compra de equipamento e entrega, para a gente ter uma ideia se está atendendo o processo. E, desculpa, gente, se eu estiver me alongando, pode me interromper. Eu quero que seja realmente uma coisa informal, né? A gente poder conversar, não ficar num negócio muito chato. Então, se estiver chato, pode erguer a mãozinha aí e falar, não tem problema, sem constrangimentos. Mas aqui é uma atuação bem legal, porque você tem contato com todas as áreas. Então, você está participando de um projeto que envolve todas aquelas áreas que eu trouxe antes, então você consegue conhecer um pouquinho de tudo. E isso, na hora que você está fazendo o seu projeto, ou até na hora que você vai fazer um próximo projeto, você já consegue trazer melhorias, você já consegue prever, putz, eu lembro que naquele projeto o pessoal de marketing pediu isso, por isso, isso e isso. O pessoal de suprimentos pediu isso, isso e isso. Então, você já vai pegando experiência, já vai conhecendo as pessoas e não ficar naquilo lá, né? Eu sou responsável por desenvolver o fluxograma. Eu não quero saber se a tampa vai vir da esquerda para a direita, ou se a tampa vai ser branca, ou se a tampa vai ser azul. Tá, ok, realmente não é a sua função, mas não custa nada você ir atrás, você ajudar, você se dispor a ajudar com o colega que está com dificuldade. Essa questão de, isso não é da minha área, isso não faz parte do meu escopo, eu não sou pago para isso. Hoje em dia, isso não existe, né? A pessoa que faz isso é aquela pessoa que não tem visão de crescimento. Se você quer ficar ali para sempre naquele lugar, é isso aí. Se é pago para fazer aquilo, você vai fazer aquilo para o resto da vida. Mas você tem uma projeção, você quer crescer, você pretende se desenvolver, isso aí não pode fazer parte da mentalidade do vocabulário. Então, até o que eu gosto de comentar é 80% do tempo, 70% do tempo a gente está fazendo aquilo que realmente a gente é pago para fazer, mas 20 a 30% a gente está buscando coisas diferentes, coisas novas, fazendo contato com outras áreas, tentando contribuir com outras áreas. E isso traz uma visão muito boa. E desde o começo eu me vi assim, mas não eu quero me desenvolver, então vou fazer isso. Não, era natural e quando isso é natural é mais genuíno ainda, a empresa vê isso com bons olhos. Então, você se dispor a ajudar, questão da empatia, né? Você sempre está olhando o outro, isso é bem positivo. Voltando aqui para as etapas, e aí, enfim, né, tem viabilidade, então é um projeto que é viável, tanto economicamente, ou qualidade, ou de risco, vai para a última etapa, que é a parte de execução e lançamento. Então, aí entra toda a parte mais detalhada mesmo, é fazer um projeto básico, que aí quantos sensores eu vou ter, quantos medidor de temperatura, medidor de vazão, qual é a potência da minha bomba, qual vai ser realmente a posição que vai estar ali no layout, entra mais projeto detalhado, tá? Qual é a voltagem disso tudo? Eu tenho painel elétrico? Não tenho? Eu tenho, não sei, eu tenho estrutura mecânica para suportar isso? Não tenho? Eu preciso fazer uma construção civil?
E esse é um outro ponto que, quando eu estava na faculdade, eu falava, putz, eu sou engenheiro químico, eu não quero saber de engenharia elétrica, eu não quero saber de resistência de materiais. Cara, isso aí deixa para o engenheiro eletricista e para o engenheiro de materiais. Mas não, a hora que você está no dia a dia, o básico você precisa saber. Isso ajuda muito. Então, se eu já pudesse deixar uma dica, se eu voltasse no tempo, eu teria prestado muito mais atenção na aula de eletricidade básica, que para mim é um negócio muito chato, mas devia ter prestado atenção, porque eu tive que aprender agora. Então, acabei tendo que voltar e estudar e aprender. Claro, né? Tem pessoas que trabalham com isso, então facilitam o aprendizado. Ou qualquer outra área, né? A gente achar, eu sou engenheiro químico e eu não vou usar isso, é besteira. A gente vai usar. Em algum momento da nossa vida, a gente vai usar. Então, é sempre legal, por mais eu tinha bastante matérias de, matéria de gestão, matéria de qualidade. Eu achava super chato na faculdade, mas agora com a visão da indústria, putz, eu teria uma visão totalmente diferente. Então, teria questionado mais, prestado mais atenção, que é um ambiente muito diferente, né? Quando você sai do ambiente de faculdade e vai para o meio industrial, você está envolvido por tudo. Então, não é, se é um engenheiro químico, você vai ter que responder só por engenharia química. Você vai ter que ter uma visão mais ampla. Não dá para ficar só com óbvio que não dá para saber de tudo, né? Você nem deve saber de tudo, porque no fim você não vai conseguir ter qualidade naquilo que é a sua principal função, mas precisa ter uma ideia, né? Saber como as coisas funcionam. Então, projeto básico, projeto detalhado, e aí começa, né, as aquisições, as compras dos equipamentos, as contratações das mãos de obras. Então, putz, eu vou precisar fazer uma construção civil. A empresa provavelmente não vai ter um recurso, né, para fazer uma construção, ela vai contratar uma construtora. Então, esses tipos de serviço. E aí sim, faz toda a instalação. Então, o equipamento chegou, colocou no lugar, fez ligação elétrica, fez teste, está tudo funcionando, tudo ligado, começa a produção. Faz uma primeira produção, acompanha, está dentro do padrão de qualidade esperado, está dentro do que o marketing e o P&D previa, está dentro do que a engenharia previu como capacidade de produção, realmente as máquinas estão performando como tem que performar, aquela temperatura de água que tem que chegar em 35, está chegando em 35, então toda essa etapa de comissionamento, né, que é testando os equipamentos e testando os parâmetros, e aí sim o produto vai para a comercialização. Então aí volta, né, lá do primeiro conceito, o que a gente tinha previsto, onde ia vender, para quem ia vender, então conecta aqui com a parte de comercialização. Alguém tem alguma dúvida, alguma curiosidade, algum ponto? Eu não estou olhando o chat aqui, mas se tiver, pode me interromper. Vamos lá, entrando um pouco no processo de produção. Processo de produção, né? No processo de um sabão em pó. Alguém sabe como é produzido um sabão em pó? Alguém tem alguma ideia? Operações unitárias. Alguém quer dar um chute? Bom, existem alguns processos, né? O mais comum e mais utilizado hoje em dia é o de torre de secagem. Eu não sei se alguém já viu torre de secagem na faculdade. Eu não tinha visto quando eu fiz faculdade, então para mim foi um processo totalmente novo. E vendo da minha experiência, né? Talvez vocês também não tenham visto. Eu gosto de trazer um videozinho aqui. O videozinho não tem som mesmo, né? Só um videozinho do YouTube ilustrativo para mostrar como funciona, né, uma torre de secagem. Agora, torre de secagem também é feito utilizado para fabricar leite em pó, então é um equipamento bem comum em algumas indústrias. A primeira etapa, né, como a gente vai fazer o sabão em pó, é fazer uma pasta. Então existe, né, um reator onde você prepara essa pasta, essa sua solução inicial para você fazer a secagem. Essa pasta, ela é bombeada, né, por uma tubulação normalmente em alta pressão, né, para você conseguir fazer um spray bem spray mesmo, né, uma atomização boa lá na torre de secagem. E o tipo de atomização, o tipo de bico, o tipo de spray depende muito, né, do seu produto e do seu processo. Então aqui tem um spray central que faz esse gotejamento não, né, mas essa atomização.
tem uma fonte de ar quente, o ar quente entra por um lado, pode ser contracorrente, concorrente, esse ar quente em contato com essa gotícula, né, que é o spray, ele evapora a água e o produto em pó cai. E o produto cai e segue o processo de fabricação, seja ele qual for. O ar que sai, o ar entrou quente, ele vai sair frio e ele passa por um filtro, né, antes de ser mandado para a atmosfera, para que todos os particulados, né, que arraste, partículas mais leves que ficaram suspensas no ar, não seja mandado para o meio ambiente. Então, é necessário um filtro para não ter nenhum tipo de poluição. E aqui, curiosidade, né, esse tipo de filtro é chamado de filtro manga, porque ele realmente é um tecido, então o ar passa pelo tecido e as partículas ficam presas nele. E esse produto que está preso você pode reaproveitar depois, né? Não é um produto perdido. Então, entrando mais um pouco no detalhe aqui, né, do processo, o reator que eu falei, para esse produto em específico, ele chama Crusher, é só uma nomenclatura que é utilizado para a produção dessa pasta, e a pasta também é chamada slurry, só algumas nomenclaturas, então faz esse preparo, e aqui já entra, né, como que vai ser essa pasta, qual vai ser a composição, qual é a temperatura que ela precisa estar, porque ela é viscosa e eu preciso bombear, então se ela estiver muito fria eu não consigo bombear direito, se ela estiver muito fria eu não consigo fazer meu spray direito, porque ela ficou muito viscosa e as gotículas não estão formando, então tem todo um controle necessário aqui que precisa ser feito. Aí beleza, eu preciso bombear em alta pressão. Alguém tem ideia de quão alta seria essa pressão? Eu vou explicando aqui, mas se alguém quiser, só para vocês terem uma ideia, né, de o que é essa alta pressão que eu estou falando. Então, ela passa por esse bombeamento para fazer o spray. Imagina aquela brincadeira, está no quintal, no verão, pega a mangueira, põe o dedo na ponta da mangueira e faz aquele spray. Basicamente é isso que acontece. Só que como você tem um produto bem viscoso, então, quanto maior a pressão, melhor a sua atomização. Então, e a atomização pode ser feita de duas maneiras, né? Não para esse produto em específico, mas falando em atomização, você pode ser com alta pressão, que é esse caso, então a pressão é tão alta e o bico, né, o jato, eu vou até passar só para mostrar esse do meio aqui, ele é tão fino que essa alta pressão com essa abertura pequena acaba formando leque, ou são alguns bicos diferentes que você entra com o produto uma pressão não tão alta e um ar comprimido mesmo, em alta pressão, e esse próprio ar faz a atomização. Então, são dois tipos diferentes. Nesse caso, ele é feito com alta pressão. E aí você tem sua fonte de ar quente, seja ela qual for. A IP trabalha com queima de cavaco, de madeira, então a gente fecha o ciclo do carbono, né? A gente compra de uma empresa que planta árvore, então a gente usa, a queima gera o gás carbônico, mas a empresa está replantando, que absorve, então a gente reduz a nossa emissão do que simplesmente você fazer uma queima de gás natural ou de algum produto derivado de petróleo. E aqui também, e depende do seu processo, do seu nível de investimento, do nível que você precisa de operação. O importante eu preciso de uma fonte de calor para eu remover a umidade daquela minha pasta para virar um pó. Então, aqui é do processo. E aí sim, né, esse produto entra na torre de secagem, aquele que eu mostrei o vídeo, ele tinha um bico central, né, circular. A torre de secagem de sabão em pó, elas são bicos no perímetro, né, em todo o perímetro da torre, então eles são bicos laterais que entram para o centro, mas não um bico central. Existem processos contracorrentes, concorrentes, comumente, né, para sabão em pó é contracorrente, então o pó entra num nível superior, o ar quente entra no inferior, um desce e o outro sobe, eles entram em contato e a secagem ocorre. Aqui o que eu comentei, né, da atomização, isso é um parâmetro muito importante, né, para um processo de torre de secagem. Se eu não tenho uma pressão muito boa, eu não faço um leque, né, que é essa abertura do produto, um leque muito bom, então eu não posso não ter uma cobertura muito boa da minha área, eu posso ter caminho preferencial, então eu posso jogar energia fora, eu posso ter uma secagem não tão eficiente, então meu produto vai sair úmido fora de especificação, eu posso ter, se eu tenho dois bicos, um virado para o outro, eu posso ter acúmulo, né, de um leque em cima do outro, então gerar um produto não conforme também, e vários outros efeitos. Então, a atomização numa torre de secagem é um dos parâmetros mais críticos, né, para controle. E aí, pegando esse produto ele cai, né, então ele secou o pó, mas ele já não é o produto final ainda,
existem outros aditivos que são colocados por conta da formulação, seja ele um perfume, seja ele algo que dá um poder de limpeza a mais, alguma coisa diferente, então ele é adicionado depois, para não ter esse gasto de energia, né? Secar uma coisa que não precisa ser seca, então eu gastar energia à toa, não precisa. E aí passa por um misturador, né? Um misturador de pó, e o misturador também é um processo importante, porque misturar pó não é tão simples quanto misturar líquido, que pó tem densidade diferente, granulometria diferente, então eles podem separar, eles podem se aglomerar, então você está querendo só misturar, você pode acabar fazendo um grão maior do que você precisa, então, inclusive, algumas empresas utilizam esse processo, né, de granulação para você formar o grão, então é um parâmetro bem complicado também dentro de um processo de sabão em pó. E aqui vocês podem ver que é um processo de fabricação, mas envolve de diversas operações unitárias. Envolve parte de mistura, parte de reação, parte de atomização, parte de bombeamento, parte de mistura de novo, né? Tanto mistura sólida quanto mistura líquida, parte de troca de calor, transferência de massa. Então é um processo bem completo para quem gosta da engenharia química, assim como eu, e gosta dessa área de processo, né? Às vezes a pessoa é engenharia química, mas gosta mais da parte de desenvolvimento de produtos. É um processo muito interessante para se conhecer mais no detalhe. E aí eu trouxe esse exemplo porque esse é um ponto que, por exemplo, vamos lançar um novo sabão em pó. Tá, como que é esse sabão em pó? Ele é de tal maneira, eu consigo fazer no meu processo? Talvez. Eu preciso adicionar um perfume a mais, eu consigo? Putz, não sei, preciso ver se eu consigo colocar lá no meu processo esse perfume. Putz, se eu não consigo, eu vou ter que ter um investimento maior. Eu quero fazer um produto que ele seja em pó, mas ele não seja tão pequeno, seja mais assim um grão de feijão. Consigo fazer produto maiorzinho? Consigo. Não consigo. Então, assim, dando exemplos de como que o engenheiro atua, né? Por mais que eu fosse especialista de processo, eu tinha bastante essa interface com o time de marketing e P&D para sempre trazer essas oportunidades. E claro, né, como uma atuação é a gente sempre olhar como que a gente otimiza isso. Então aqui, por exemplo, eu trouxe a questão da biomassa, que é o cavaco de madeira. Isso é uma economia, é mais sustentável, eu não estou agredindo tanto o meio ambiente. A minha pasta que eu faço aqui dentro do Crutcher, eu posso fazer ela com 70% de umidade, mas aí eu vou gastar muito mais energia para secar, eu vou gastar muito mais combustível, muito mais gás de queima. Então, será que eu preciso trabalhar com 70%? Será que eu não consigo trabalhar, sei lá, com metade disso, 35%, 40%? Então, onde eu consigo chegar, né, no meu equilíbrio e na minha otimização de processo sem afetar o meu produto? Como que eu trago visões até para novos produtos ou produtos existentes, mas que eu consiga trazer um ganho financeiro, um ganho de qualidade, um ganho para o meio ambiente? E aí, pensando assim, beleza, tem um produto novo para lançar, vamos falar que a IP vai lançar, hipotético, gente, a IP não, vamos falar que a empresa X vai lançar um detergente novo, uma nova versão. Já é um produto existente, mas eu só vou fazer uma versão diferente, que ela vai ter cheirinho de lavanda. Então, a empresa não tem, ela vai ter um de lavanda. Tá, é um projeto mais simples, porque eu já tenho toda a estrutura para fazer esse detergente, talvez eu precise mudar só o meu perfume e o meu corante. Ela vai ser outra cor e outro cheiro. Mas se for um processo totalmente novo, eu não produzo esse produto. O que eu faço? Como que eu faço com as matérias-primas? De onde elas vêm? Existem dois cenários. Então, um deles eu posso comprar. Então, eu posso pegar um fornecedor. Até pegando a resposta do William aqui, 10 atm da pressão, é um pouco mais. Uma torre de secagem é normalmente de 50 bar, né? 50 atm para cima. Então, é realmente uma pressão mais alta. Então, assim, voltando para as matérias-primas, eu posso comprar, né, de um fornecedor, ou se é uma matéria-prima que eu utilizo muito, faz sentido eu produzir dentro de casa. Um exemplo clássico disso é a empresa de mineradora. Mineradora utiliza muito ácido sulfúrico para extrair minério, para extrair metal, coisas do tipo. Então, normalmente, mineradora, junto dela, tem uma planta de ácido sulfúrico. É muito comum, porque se eles forem comprar todo esse ácido sulfúrico, é mais barato eles comprarem uma planta de produção e produzir a própria matéria-prima. E para detergente, para produto de limpeza, um dos
dos principais produtos, até você pegar o rótulo e ler, vai ser o linear alquil sulfato de sódio, que é o tensoativo que é o que dá poder de lavagem, poder de limpeza para um detergente. E quando eu falo detergente, sabão, qual a diferença? Uma hora eu falei sabão em pó, outra hora detergente em pó. Alguém tem ideia qual é a diferença de sabão e detergente? Sabão feito com NaOH, detergente com KOH. Não bem assim. Os dois que são feitos, né, com a parte de saponificação, aí seja saponificação com soda ou com potássio, né, que é o potássio de sódio, hidróxido de potássio, eles são sabão. Então, você tem um processo, uma gordura ou um óleo que você fez uma saponificação, ele é um sabão. Agora, se você tem um processo químico, igual esse daqui que eu trouxe, que produz um tensoativo, por exemplo, linear alquil sulfato de sódio, que tem um poder de detergência, ele é um detergente. Então, é simplesmente a origem da sua matéria-prima. Se é uma matéria-prima, um produto que, desculpa, a origem do seu produto, né? Se é um produto que veio de uma saponificação, ele é um sabão. Se é um produto que veio de algum processo sintético, de um derivado de petróleo, então eu tenho um processo para produzir essa matéria-prima que me dá o poder de lavagem, o próprio sabão já limpa. Aqui o tensoativo ele limpa, mas você não usa tensoativo para lavar louça, você usa detergente, que é toda a composição. Então, ele é um detergente que vem de um outro tipo de processo. É basicamente essa a diferença. Um é sintético, vamos falar assim, o outro é mais natural, né? Vem de uma gordura animal ou de um óleo vegetal com essa reação de saponificação. Então, aqui falando desse processo, né, a gente chama de sulfonação ou sulfatação, são dois processos similares que também têm uma diferença, é uma pergunta de prova, a diferença de sulfonação e sulfatação. Os dois é adicionar o SO3 numa cadeia, só que a sulfonação adiciona o SO3 ligado no carbono e a sulfatação adiciona o SO3 ligado a um outro elemento que não seja carbono, seja um oxigênio ou um outra molécula de enxofre, então é só essa diferença. Mas voltando, né, o porquê que faz uma empresa ter isso, questão de demanda. Então, se eu produzo muito, faz sentido eu ter uma fábrica dentro de casa, quando eu digo dentro de casa, dentro da própria empresa, para produzir isso, né? Não pagar para um fornecedor, pagar um lucro para o fornecedor. Nas contas, acaba sendo mais barato fazer interno. Claro que você assume uma responsabilidade, porque aí você está fazendo o seu próprio produto, então você tem algum desvio de qualidade, é você que tem que agir, é você que tem que arcar. Agora, quando você compra, se tem algum problema, o problema não é seu, você está comprando, então você quer aquilo que você comprou. Você pediu um celular lá na Magazine Luiza, o equipamento veio quebrado, não é problema seu, você vai devolver e quem vai arcar com isso é a Magazine Luiza ou o fabricante. Agora, se você quer montar, criar um próprio celular, aí a responsabilidade vai ser sua se não funcionar. Então, tem os prós e também tem os contras. Mas aí, entrando um pouquinho também no detalhe, né, da sulfonação e sulfatação, a primeira etapa é uma planta que chama planta a gás, que é realmente gerar esse SO3. Então, a primeira etapa é pegar o enxofre, que ele é queimado na fornalha, então o enxofre, seja ele de forma sólida ou forma líquida, você precisa trazer ele para a forma líquida. Esse enxofre ele é queimado numa fornalha, então ele reage com oxigênio. E aqui entra aquele outro tipo de atomização que eu falei. A atomização do enxofre aqui, a pressão dele é em torno de 1 ou 2 bar, mas aí você tem um ar comprimido a 7 bar que faz esse enxofre líquido ser pulverizado. Então, ele pulverizado entra em contato com o oxigênio do ar, tem que ser em alta temperatura, né? É uma reação que precisa de uma temperatura pelo menos 300 graus para iniciar, e ela é exotérmica também, né? Então ela gera mais calor ainda. E ele é realizado a queima dele aqui com o oxigênio. O oxigênio vem do ar, ninguém vai comprar oxigênio, né? Só para fazer uma queima, então ele vem do ar. Só que o ar tem umidade, se eu tiver umidade lá na frente junto com SO3, eu vou gerar ácido sulfúrico. Para uma empresa de ácido sulfúrico, isso é bom. Só que é bom no momento certo. Porque se eu colocar ácido sulfúrico em algum outro caminho aqui, então complicou. O equipamento não é preparado para isso. Eu tenho um catalisador que pode ser afetado. Então, esse ar tem que ser bem seco. Então, ele tem que passar por um sistema de secagem para que entre um ar sem umidade e não tenha problema com formação de ácido sulfúrico. Essa primeira etapa ela é comum, né, para uma empresa de sulfonação ou para uma empresa que vai produzir ácido sulfúrico. Ambas têm que gerar o SO3. Cada uma tem uma particularidade, mas é a mesma coisa.
queima o enxofre, pega o ar seco reage e forma SO2, o SO2 passa por um leito catalítico para converter para SO3, e esse SO3 ele vai mandado para a próxima etapa. E aqui algumas particularidades que é muito interessante olhar. Como eu falei, esse é um processo exotérmico, então ele gera muito calor. Só a hora que ele entra no primeiro leito, ele não pode entrar quente, porque também é uma reação de conversão exotérmica. Então, se a gente pegar lá dos princípios de Le Chatelier, a parte técnica, uma reação exotérmica com temperatura alta, o rendimento é baixo. Então, antes de eu entrar nesses leitos, eu preciso resfriar. Então, até aqui não está demonstrado, né? Aqui na fornalha tem, né, um recuperador de calor. E como é uma temperatura alta, então eu posso recuperar esse calor. Eu posso gerar vapor, eu posso gerar água quente. Eu tenho uma quantidade de energia muito grande. Então, entro aqui com essa corrente de SO2 resfriada. Ela converte para SO3, reação exotérmica. Então, ela aqueceu de novo. Eu vou ter que resfriar de novo antes de entrar. E assim sucessivamente, eu vou resfriando em todas as etapas. E no final, vai sair o meu SO3 quente e depende do que eu vou usar ele, eu também preciso resfriar de novo, então tem um outro resfriador. Na parte de sulfonação, sulfatação, esse SO3 ele é reagido com o LAB, né, que é o linear alquilbenzeno, um derivado de petróleo, para fazer o linear alquilbenzeno, sulfonato de sódio, que ele também é comumente conhecido como ácido sulfônico, que é um dos ácidos mais comuns aí que traz o poder de detergência para os detergentes. Vocês pegarem produto de limpeza e olhar lá no rótulo atrás, lá é componente ativo, tensoativo, vocês vão encontrar isso lá. Ele é bem comum. Então, nada mais é que um reator. Aí também tem basicamente dois tipos de reatores, né? Um é um reator com um tubo só, que aí forma um filme na parede, e esse ar vem em contracorrente com essa 3 e reage com esse filme da parede. Ou o reator multitubular. Então, são vários tubinhos menores, com esse filminho também formando dentro do tubinho e o ar passando dentro com o SO3, fazendo a sulfonação ou a sulfatação, né? Se for a sulfatação, o que vai mudar é a matéria-prima. Você não vai ter um linear alquilbenzeno, você pode ter qualquer outra coisa, pode ter um álcool graxo, outro tipo de componente. E aqui também entra várias análises, né, de processo. Minha temperatura, minha vazão, tem um controle de qualidade, então eu preciso garantir que minha densidade está nesse ponto, a cor do meu produto não pode estar muito escuro, então eu tenho um controle muito específico, e é como o engenheiro atua também, né? O que eu posso melhorar nesse controle para ele ficar mais estável, ou o que eu posso melhorar nessa reação para ela render mais. Como eu disse aqui, a gente tem um leito catalítico. A reação aqui ela não é 100% de conversão. Então, o que eu posso fazer para melhorar? Quais são os meus parâmetros? Quais são as oportunidades que eu tenho para que a minha reação seja o mais próximo possível de 100%? Porque se eu não reagir 100%, vamos lá, eu tenho um enxofre, eu já queimei o enxofre. O enxofre, se eu não reagir, ele não vai voltar para cá, então eu perdi matéria-prima. Aí virou SO2. Se o meu SO2 não converteu para SO3, esse SO2 ele é tóxico. Então eu não posso mandar ele para o meio ambiente, eu tenho que dar um jeito de tratar ele. Então eu vou ter um gasto lá na frente para eu tratar ele. Quanto mais SO2 eu ter, mais gasto eu vou ter para tratar. Então quanto mais eficiente for minha reação, menos eu vou ter que gastar lá na frente para tratar ele. Então, todos esses aspectos são importantes, né, nesse processo. Aí, fazendo um resumo, né, acho que do que eu acabei comentando um pouquinho quando eu entrei nos processos, como que a gente atua, né, mais especificamente nesses processos, sem ser nessa parte de desenvolvimento de produtos, né, outras atuações. Em questão de custo, então, o que eu faço para otimizar? Seja eu fazer mais com menos, ou fazer a mesma coisa com menos, ou eu pensar numa maneira diferente de fazer, gastar menos água, gastar menos matéria-prima, ser mais eficiente na minha reação. Então, é um olhar muito proativo, né, do engenheiro, de sempre estar pensando em como otimizar. Em produtividade, então, às vezes eles estão relacionados, às vezes não, né, mas como eu aumento a minha produtividade, a produtividade da minha fábrica, eu tenho um equipamento que é para produzir, sei lá, 10 toneladas por hora e está produzindo 8. Ah, mas ele é para 10, então o que eu preciso fazer para fazer 10? Ou eu já tenho um equipamento que é para 10 e eu estou forçando ele e está fazendo 11. Eu preciso de mais, como eu faço para fazer 12? O que eu consigo melhorar nele para fazer 12? Então,
ou não, né? Eu não consigo, eu realmente vou ter que ter uma planta nova porque eu já estou no meu limite, não consigo mais aumentar isso. Em questão de segurança, então, como eu estou sempre olhando para o meu processo ser mais seguro, e segurança aqui são 2 pontos, né? Segurança operacional, como que eu não ponho a minha operação em risco em questão de dano para as pessoas mesmo, e dano para o processo, como que eu evito o meu processo parar, meu processo quebrar, porque máquina parada é dinheiro perdido. Então, é como que eu posso pensar nessas duas maneiras de segurança de processo. E além, né, a parte de inovação. Então, como que eu trago inovação para o meu processo? Como que eu posso fazer o mesmo processo de maneira diferente, pensar realmente fora da caixa, né? Sair daquela rotina, tentar abrir um pouco a cabeça e trazer novidade. Mas isso aqui a gente não faz sozinho, né? Então, a gente achar que a gente vai ser responsável por fazer tudo isso sozinho é mentira. A gente pode ter um papel aí de liderança, até no começo eu entrei aqui, alguém estava comentando, né, da parte da empresa júnior de mostrar liderança. Então, isso vem para a parte de industrial também, parte corporativa. Você tem que mostrar essa liderança, fazer essa puxada, né, para frente, mas não pensar que você vai resolver sozinho. Pelo contrário, né, buscar ajuda, pedir opinião das pessoas que estão lá faz mais tempo, seja do seu diretor, seja da cara que está lá na operação realmente operando a máquina. O cara trabalha lá faz 20 anos e não pode ter uma ideia diferente. Então, é sempre você juntar cabeças pensantes aí para chegar na melhor solução. Então, pensar numa solução, com certeza, compartilhar com a equipe, ouvir o que tem para dizer e ir sempre melhorando, né? Tá sempre aberto para ouvir o que os outros têm a dizer. Não deixar o ego, né, atrapalhar nesse ponto. Ah, a ideia é minha, então a ideia é essa, vai ser desse jeito. Não, às vezes, cara, beleza, você tem uma ideia, um conceito, né, um geral, mas alguém fala, putz, mas se a gente fizer isso, mas assim, ó, com essa vírgula a mais, pô, por que não? Vale a pena pensar de novo, trazer de novo. Enfim, o trabalho em equipe é sempre muito importante, né? A gente não pode achar que tá sozinho, porque não tá, e querer resolver tudo sozinho, porque não vai. Tem uma frase que o presidente da IP sempre usa, que é: sozinho a gente chega mais rápido, mas junto a gente chega mais longe. Então, assim, o que você quer? Você quer chegar rápido, mas parar ali no meio do caminho, ou você quer continuar crescendo e cada vez mais longe? Aí é uma opção, mas as empresas visam longo prazo, então elas estão vendo o pensamento que vai trazer mais benefício lá no longo prazo. Para finalizar, eu trago uma frase do Steve Jobs, que é uma frase que eu levo comigo, que eu sempre faço, né? Que é: se eu der meu melhor e falhar, bom, pelo menos eu dei meu melhor. Então, assim, a gente vai errar, a gente vai fazer coisa que não deveria, mas a gente tem que ter um argumento para isso, né? Justificar, putz, eu estava pensando isso, mas eu não vi aquilo, então não deveria ter feito mesmo, mas né, realmente não tinha levantado esse risco. Errei, ter humildade de falar errei, mas eu dei o meu melhor. Eu tinha tudo isso, eu olhei no detalhe, eu vi o que eu pude ver, eu conversei com todas as áreas, mas a gente não previu isso, ou, cara, aconteceu uma coisa totalmente inesperada, mas eu dei o meu melhor. E isso acontece, né? A gente sempre vai errar, e o importante, né, não é a gente acertar tudo, é a gente aprender com o erro. Então, se eu fiz e errei, assim, eu sento, reflito, vejo o que eu fiz de errado, para uma próxima eu não errar de novo. Agora, se eu fiz e errei, ignorei o erro, fui e errei de novo, aí não tem justificativa, né? Aí é insistir no erro e não faz sentido. Então, errar e aprender é ótimo. E errar, sabendo que você deu o seu melhor, é mais tranquilo ainda, porque você fica com a sua consciência limpa. E no final do dia é isso que importa. Se você tem a consciência limpa, você vai dormir tranquilo, você não vai ter insônia, você não vai ter dor de cabeça, você não vai ficar ansioso. Então você sabe que você deu o seu melhor. Então trazer isso vou fazer aqui rapidinho só porque o cara tá pedindo, não vai funcionar. Você vai dar retrabalho, você vai ter que fazer de novo, você vai ser questionado por que você não fez de tal maneira e você não vai saber explicar porque você realmente não deu o que você podia dar de você mesmo. Então, pegou, nem que você, putz, não é da minha área, o cara tá pedindo uma ajuda, não ajuda de qualquer jeito, dá uma ajuda com mais precisão, dedica um tempo àquilo e realmente, né, dedica o seu melhor, você tá lá para isso. Mais um pouco, né, algumas coisas que eu aprendi vendo em mim e vendo em pessoas em minha volta que impedem, dificultam o crescimento na carreira.
Então, é a gente achar que sabe tudo. Conheço algumas pessoas que acham que sabe tudo, aí você vai questionar a pessoa, não tem explicação para aquilo, ela só fala que é e pronto, mas não sabe o que é, o porquê né? Só sabe que é, mas não tem essa explicação. Achar que sabe pouco, então às vezes eu ficava, putz, é melhor eu não falar isso, né? Porque eu não entendo muito do processo, eu tô virando especialista agora, então eu vou falar besteira. Não, cara, fala, abre, comenta, não tem problema, você tá lá para aprender. Se alguém te zoar ou falar qualquer coisa porque você falou besteira, o problema é da pessoa. Quem tá sendo prejudicado é a pessoa. Você tá tentando contribuir, você tá aprendendo. Se você falou uma coisa que é incorreta, você vai corrigir e você vai aprender. Ter humildade de saber isso também. Então, não achar que sabe pouco e ficar, isso eu não sei, isso eu não sei. Mas também não achar que sabe muito, né? Tá lá no seu equilíbrio, saber conversar, entender. Não aceitar desafios maiores que sua atual função. Conheço gente que trabalha 10 anos na mesma área, mas aí o cara atende o telefone e fala, não, isso não é da minha área, liga para outra pessoa, desliga. Pô. Então, assim, você vai ficar nessa função para sempre. Você não tem perspectiva de crescer, você não aceita o que é maior do que a sua função atual ou coisa diferente, você vai ficar ali, que é linkado com o 5, né? Não arriscar algo diferente. Então, pô, o pessoal do marketing me liga e fala, putz, Diogo, preciso de uma ajuda com esse ponto. Cara, não faço ideia disso, não sei quem sabe, mas calma, vou tentar ajudar. Corre atrás, pergunta para alguém, ou você sabe quem sabe, pergunta para a pessoa e traz a resposta. Assim, aceitar esses desafios. E acaba sendo que um conglomerado, né, o 3, 4, 5, fazer mais do que te pedem. Porque aquilo, se você ganha 3 mil reais por mês, se você faz o que é pago para fazer com 3 mil reais por mês, você vai ganhar 3 mil reais por mês para a sua vida. Se tem uma oportunidade de crescimento, ninguém vai ver, aquele cara ali, ó, ele tá como analista júnior, mas ele sempre faz mais, ele está sempre disposto a fazer mais, está ajudando, então vamos dar oportunidade para ele. Agora olha para o outro, fala, putz, aquele ali o cara está sempre fazendo só o dele, não se preocupa em ajudar o próximo. Então, assim, tem uma vaga nova, mas aparentemente ele não quer, então não vamos nem olhar para ele, vamos procurar outra pessoa. E foi algo que aconteceu no ponto positivo comigo, né? Eu estava sempre buscando aprender novas coisas, ajudar o que eu podia ajudar. Então, quando surgiu essa oportunidade de vaga, que o gerente da engenharia de processos, e na época até o diretor, veio me convidar para participar, porque sabiam que eu queria, sabiam que eu estava sempre buscando mais, e isso é muito bem visto, né? Então, você ficar só na sua, falando, isso não é meu, você vai ficar ali para sempre, né? Na sua zona de conforto, no seu lugarzinho. Pode ser, tem gente que pode ser que queira ficar assim. Conheço gente que, não, para mim tá bom aqui, não quero crescer, tá ótimo. Não preciso ter mais responsabilidade, não preciso ter mais dor de cabeça, faço bem o que eu faço e para mim tá bom isso aqui. Ok. Mas se você pensa em crescimento e chegar a um nível mais alto, daí tem um outro caminho para percorrer. Bom, gente, espero ter podido contribuir, né, um pouco com vocês. Espero que não tenha sido maçante. Eu gosto da palestra presencial porque a gente consegue conversar mais. Então, espero que vocês possam sair daqui 1% com mais conhecimento do que o que vocês entraram. Isso, para mim, já vai ser muito gratificante. Realmente, né, espero que tenham gostado e fico aí à disposição para comentários, perguntas. E o meu LinkedIn também está aí, se alguém depois quiser me chamar em algum outro momento para conversar, ter alguma outra dúvida, tô à disposição. Hoje a gente encerra o nosso terceiro dia da SAENC, né? E qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato com a gente nas nossas redes sociais, no Instagram, LinkedIn ou Facebook. E amanhã a gente vai começar às 7h30 também, vai ter a FENEC, né, se não me engano. E depois a gente vai ter a palestra A Recuperação e Utilidade na Indústria de Celulose. Agradecemos a presença e atenção de todos e até amanhã.